E para analisar estes e outros temas que estão a marcar hoje o dia nos mercados, são meus convidados Marco Silva e Carlos Pinto Ferreira, aos dois. Boa tarde, bem-vindos ao Fecho de Contas. Marco, começando por ti e falando-se ou questionando-se e olhando mais para o futuro, depois desta medida, mais uma de controle por parte, desta vez, do Banco Central da China, a questão que se coloca é, poderá ter aqui uma espécie de efeito dominó que leve a uma guerra cambial, que de resto é um termo que não é novo e já se falou muito disto? Sim, essa é a grande preocupação neste momento dos investidores, aliás, porque guerra cambial em si já existe, só que encoberta, nomeadamente em relação ao programa de estímulos. O programa de estímulos é uma guerra cambial, não há descarada, mas porque é uma desvalorização implícita da moeda. Agora, o próprio analista da Morgan Stanley lá na Ásia já disse, 1,9%, não é isto que vai fazer uma grande diferença relativamente às exportações. Pode ter, aliás, a Bloomberg estimou que por cada 1% de desvalorização acresce 1% de exportações e perde 40 mil milhões em termos de outflows de capital. Porque a desvalorização do yuan significa que as pessoas perdem dinheiro. Portanto, as pessoas que têm yuan vão perder, ou perder 1,9% do seu valor. Portanto, têm menos intenção de ter lá depósitos. Agora, era obrigatório, e vai ser obrigatório talvez mais para a frente, porque a China, como nós já falámos aqui várias vezes, está com a economia bastante pior do que estava há 5 anos. E neste momento já está um bocado a desesperar, no sentido em que está a combater com quase todas as armas e mais algumas, e a economia não dá sinais de melhorar, e o último indício foi as exportações, que foram indicadas sexta-feira, caíram 8,3%. 8,3%. Que é uma Esperava-se, enormidade. e é importante, as previsões apontavam para uma queda de 1%. Carlos, precisamente, já passo outra vez a palavra ao Marco, mas tem-se falado muito sobre a veracidade e a realidade, se pudermos dizer desta forma, dos dados que têm sido apresentados, os dados oficiais por parte das autoridades chinesas. Poderá ser esta uma medida, esta do Banco Central Chinês de hoje, mais uma para tentar estancar o abrandamento que a economia chinesa tem sentido, e muitos dizem que não terá crescido 7% como foi anunciado, ou que não irá crescer os 7% este ano? Vamos lá ver. Eu diria, em primeiro lugar, que a medida obviamente procura suavizar os problemas de crescimento que a economia está a atravessar neste momento. Mas eu diria que vale a pena também olharmos para a forma como a medida aparece. Isto é, o que nós estamos a verificar neste momento não é apenas uma desvalorização, que ocorre de forma discreta, mas é mais um passo no processo de liberalização dos mercados financeiros chineses. Ele é significativo na medida em que ocorre depois de todos os problemas que nós vimos com o mercado acionista. Portanto, isto significa que as autoridades sentem-se suficientemente confiantes para dar mais um passo no processo gradual de reforma dos mercados. Desse ponto é positivo, na medida em que simultaneamente estão a alterar a forma como é calculado o fixing do Banco Central. E esse fixing do Banco Central passa a incorporar um elemento de mercado, na medida em que passa a refletir as cotações de fecho do dia anterior. E as cotações de fecho do dia anterior são formadas em mercado e não de forma administrativa pelo Banco Central. Podemos ter mais quedas depois desta queda de hoje, que chegou a ser de 2,1% momentaneamente, depois 1,9%. Por exemplo, o Macquarie Bank diz que poderá ser nos próximos dias 3%, 5%. Vamos ver. Este realinhamento de 1,9% que se verificou foi basicamente porque o fixing estava desalinhado com aquilo que eram as cotações de mercado. E o que o Banco Central chinês fez foi eliminar essa diferença, de uma vez. Como simultaneamente, ao dar uma palavra ao mercado na formação da cotação e tendo em conta a situação da economia chinesa, o expectável é que tenhamos um movimento de depreciação do yuan. Portanto, a economia está a desacelerar, o normal numa situação de livre fixação da taxa de câmbio é que a moeda estivesse também ela a depreciar para suavizar o ajustamento. Ora, no caso do yuan, isso não estava a ocorrer. O yuan estava basicamente com um peg ao dólar e a ser penalizado em termos de competitividade por toda a valorização que ocorreu na moeda norte-americana. Com a economia a desacelerar, o que não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, o que vimos agora é, ao fim e ao cabo, uma normalização.
o que é expectável é que ocorra depreciações adicionais do iene. Seguramente vamos ver intervenções do yuan, perdão. Vamos ver com certeza intervenções do Banco Central Chinês, vão passá-las a utilizar de forma mais frequente para controlar as taxas de mercado. Mas isso tem custos, e se pensarmos, por exemplo, naquilo que fazia o Banco Central da Suíça, que depois acabou por abdicar precisamente por causa dos custos que tinha, manter este controle da moeda. Poderá ser diferente no caso chinês? Vamos lá ver, no caso chinês existem reservas abundantes que permitem com certeza nesta primeira fase gerir isto. Simultaneamente vai obrigar a que ocorram operações de mercado monetário para compensar o sistema financeiro da liquidez que vai ser retirada através das intervenções no mercado cambial. Portanto, tudo isto funciona também como um grandíssimo exercício para o Banco Central Chinês se habituar a trabalhar com ferramentas de mercado, em vez da fixação quase por decreto das variáveis financeiras. Marco, e esta é uma decisão que certamente não agrada à Fed, porque o yuan ainda mais fraco tenta potenciar as exportações chinesas, mas também dificulta a vida ao resto do mundo, ao resto do económico. Esta tarde falou com alguns analistas que diziam que até pode ter algum impacto nas próprias exportações portuguesas para a China. Sim, se bem que 1,9% não seja assim nada de extraordinário, agora terá mais consequência e, aliás, viu-se isso com a desvalorização da moeda dos parceiros da região asiática, esses sim irão sentir mais essa pressão. Agora, é preciso ver que o yuan valorizou 13% no último ano, portanto, era a que mais tinha valorizado em 32 moedas, e claramente está numa posição divergente, portanto a economia não está a garantir. Relativamente... Estamos a ver nesta altura a evolução, precisamente só para contextualizar, Marco, nesta altura estamos a ver a evolução do yuan desde o arranque deste ano, face ao dólar. Em relação às reservas, eles gastaram cerca de 300 mil milhões no último ano em intervenções no mercado, ainda têm 3,2 trilhões, portanto são 10 vezes mais, bastante mais poder de fogo que tinha o Banco Central Suíço, e o Banco Central Suíço também não queria ir por aí. Agora, isto é uma questão de exportações, outflows de dinheiro e não só. É importante ver que outro dado que saiu também na sexta-feira foi o relativo aos preços no produtor, que caíram 5,6%. Portanto, eles já estão a antecipar e a prevenir uma questão de deflação. Portanto, isto também e é há importante. aqui alguns dados que eu trouxe e vou pedir à realização que coloque a cheio, já estamos a ver, nomeadamente, e isto leva porque alguns analistas, e peço-vos que olhem para os quadros que estão no ar, alguns analistas dizem, estou a citá-los, não sou eu que digo, que o governo chinês está a mentir redondamente sobre a sua economia no que diz respeito aos dados macro. Estes são, por exemplo, o transporte de mercadorias por via ferroviária, que é um dado importante também para se perceber, no fundo, a construção e o desenvolvimento que está a haver, e em agosto vemos ali o final da linha, já tinha desde dezembro ou desde junho, sensivelmente, começou a descer de forma mais acentuada, está em terreno negativo e agora ainda se acentuou mais, está com um saldo negativo de 12%. Temos outros dados que dizem respeito ao consumo de energia nos grandes centros urbanos, cresceu apenas 1,6%, tem vindo a crescer desde dezembro de 2009 e, segundo estes analistas, dizem que isto é o reflexo de que os grandes centros urbanos, para onde se dirigiu o grosso da população vinda dos campos, construíram-se muitos prédios, muitos imóveis, mas estão vazios precisamente porque não está a haver consumo de energia. Temos também a venda de automóveis e é clara a queda que se tem verificado nesta altura. Em junho deste ano apresentou um saldo negativo de 3,4%. E depois tínhamos aqui também o índice dos mercados emergentes, apenas para termos também aqui uma noção de todo este contexto. Mas parece-te, Carlos, que de alguma forma está aqui é real este receio por parte de alguns investidores quando dizem que poderá estar a ser mascarada a real saúde da economia chinesa? Vamos ver, as estatísticas chinesas são estranhas pela velocidade com que elas aparecem-nos depois de fechadas um mês num país tão grande e com tanta gente. Portanto, teremos sempre muitas dúvidas sobre a fiabilidade dos dados. Agora, dito isto, a verdade é que há indicadores, como acabamos de ver, que jogam com aquilo que o Marco falava anteriormente em termos de queda dos preços e, portanto, não há mínima dúvida
porque do ponto de vista do setor industrial está-se a passar por uma fase de excesso de capacidade. Esta depreciação do yuan vem ajudar a combater este excesso de capacidade. O governo está a dar subsídios fiscais para que as empresas exportem. Os preços das importações dos outros países estão em queda. Portanto, basicamente, vimos acusações de entrada de produtos chineses abaixo de preço de custo. Portanto, basicamente, vamos continuar a assistir à exportação da deflação da China para o resto do mundo. Há excesso de capacidade não é bom nesta altura. mundo. Há excesso de capacidade no mundo. Esse é o tema. E é o tema mais preocupante no meio disto tudo. Se há um excesso de capacidade, é difícil ver expectativas de inflação. Se não há expectativas de inflação, também não se percebe muito bem porque é que há de haver subida de taxas de juros. E desse ponto de vista, obviamente, o papel da Reserva Federal norte-americana ficou muito mais complicado. Já não era simples, agora ficou um bocadinho mais complicado. Mas se calhar obriga, e é uma questão interessante, obriga esta decisão agora, e quando já se, pelo menos antecipava que poderia ser já em setembro o anúncio da subida das taxas por parte da Fed, poderá obrigar a que seja mesmo em setembro essa subida? Esta decisão de hoje? Não, pelo contrário, eu acho que esta decisão da parte das autoridades chinesas o que pode fazer é levar a adiar a subida das taxas. É isso, está um bocadinho em cima da mesa. Será por isso que os futuros das bolsas norte-americanas E estão nós longe vimos no os vermelho? treasuries a reagir positivamente quando foi anunciada a alteração do regime cambial. Portanto, desse ponto de vista, diria que é um bocadinho perigoso, porque mais uma vez voltamos a falar de deflação. Por outro lado, o facto de termos a China a desacelerar, ao fim e ao cabo, e não é só a China, porque vimos também os mercados emergentes como um todo a desacelerar, e há quedas grandes, falávamos aqui da Rússia, mas também do Brasil, que são dois mercados emergentes importantes para as empresas com o MSCI europeias ou norte-americanas. E o que estamos a verificar é que o acréscimo de receitas já era muito difícil, contava-se com estes mercados para conseguir esse acréscimo de receitas. Se não vêm deste lado, o que vamos ver é uma maior pressão para se realizarem fusões e aquisições, que é o trend que já estamos a verificar, na tentativa de procurar sinergias via custos, porque do lado das receitas é muito difícil. Muito bem. Gui, não tenho dúvidas nenhumas que os números, aliás, já o referi aqui, da China não são reais, os 7% não são reais. Eu não me admirava, inclusive, é que a China já não tivesse entrado em recessão real ali, e o melhor dado que nós temos que analisar são as commodities que andam a cair há meses e que estão em mínimos de 13 anos, e quando o principal consumidor das commodities é a China, nós temos é que analisar os factos reais. E os reais dizem-nos o Estado. Estes analistas mais pessimistas, chamemos-lhe assim, que dizem precisamente isso. Estes dados que eu vos mostrei há pouco não são dados de uma economia que está a crescer 7% nesta altura. Não, certeza que não. Muito breve, porque estamos sem tempo, uma análise a este princípio de acordo na Grécia, menos de um mês depois do último Eurogrupo. Quando há vontade, tudo é possível. Tudo é possível. A forma como foi feito também é muito interessante. Portanto, foi um bocado com muita calma. É interessantíssimo e importante realçar o seguinte: primeiro, que este acordo seja válido, a Grécia tem que realizar 35 medidas prévias. E segundo, conseguiu uma benesse de 20 mil milhões de euros em excedente primário nos próximos, até 2018. Ou seja, quem é que conseguiu isto? Não vão ter que cumprir esse objetivo. Foi este governo ou foi toda aquela celeuma e mandar o murro na mesa? Era importante ver-se como é que se atingiu isto, porque isto é um ganho real, não é? Carlos, para fecharmos, apenas uma nota. Basicamente complementar aquilo que foi dito, na medida em que esta menor exigência de excedente primário porventura facilita o processo, na medida em que garante a possibilidade de maior crescimento para a economia, portanto torna o processo em si mesmo mais sustentável. Carlos Pinto Ferreira, Marcos Silva, muito obrigado pela vossa análise.